Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Você já viu pessoas falando assim, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar alguém? Se eu tivesse condição eu faria tal coisa ou faria outra coisa? Pessoas que esperam circunstâncias serem extremamente favoráveis para elas atuarem, para elas agirem. Enquanto nós caminhamos pensando dessa forma, nós não saímos da mesmice, não saímos do paradeiro que nós vamos vivendo. E às vezes tem alguém do nosso lado precisando de um socorro, precisando de uma palavra, precisando de uma direção, precisando de uma orientação e nós estamos esperando uma situação extremamente favorável. E eu não falo de pessoas externas, às vezes pessoas na nossa casa, pessoas ao nosso redor que precisam de alguma coisa e nós estamos esperando grandes cenários para fazer algo. Na palavra do Senhor, Ele vai nos mostrar o quanto nós somos úteis no lugar que nós estamos, desde que nós entendamos que nós devemos caminhar debaixo do plano e do propósito dEle. O livro de Esther vai nos mostrar 3 personagens que são extremamente importantes. O povo de Deus, eles estavam com uma sentença de morte. Eles estavam com a sentença de serem extirpados, liquidados da Pérsia. E quando eles estão nesse lugar, com esse decreto, um homem chamado Mardoqueu, esse homem ele começa a ficar no portão do castelo. Ali ele começa a chorar com sacos, vestido de sacos e com cinza na cabeça. Que para eles isso representava o auge do desespero, o auge da preocupação, da derrota para eles. Então, quando ele está nessa posição, a rainha Esther vai ver lá do seu palácio, ela vê ele naquela porta, naquele portão, desse jeito. E ela vai se preocupar. E ela vai perguntar o que está acontecendo. Ela recebe a informação do que está para acontecer e o pedido de que ela vai falar com o rei. Então ela vai, fala com o rei e o rei vai dar o livramento que eles precisam da forma que ele poderia dar. O que eu quero te trazer com essa mensagem? Eu quero trazer porque Mardoqueu, ele não tinha autoridade. Mardoqueu, ele não tinha como falar com o rei. Ele não poderia mudar o decreto, ele não poderia fazer nada disso. Mas na posição que ele estava, ele fez o papel dele. Ele cumpriu o que ele precisava cumprir. Ele mandou a mensagem que ele precisava mandar. E você, aonde você está, independente se você trabalha num lugar muito simples ou se você trabalha num lugar muito bom, independente se você sabe falar muito, se você não tem tanta oratória, independente se você está cercado com pessoas que te fazem muito crescer, mas se você está cercado de pessoas que precisam que você seja exemplo para elas crescerem, independente da situação, você é um instrumento que deve se permitir ser usado por Deus. Se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, alguém do seu lado precisa de ajuda, você é um instrumento usado por Deus, que deve se permitir a ser trabalhado e usado para que outras pessoas possam receber o que elas precisam. Às vezes a pessoa vai realmente precisar de alguma coisa financeira, outros podem precisar de uma ajuda dentro de casa, outros podem precisar de uma companhia para ir no hospital, outros podem precisar de uma palavra amiga, outros de um ombro para chorar, outros de uma direção de Deus. Qualquer que seja, você tem que entender onde você está e o que Deus espera de você. Mardoqueu estava naquele ponto para poder levar a mensagem para Esther. E Esther recebe essa mensagem. Esther recebe e sabe que agora está nos ombros dela a responsabilidade do cumprimento da vontade de Deus para o livramento daquele povo. E ela vai fazer o que? Ela não tinha autoridade, mas ela tinha como chegar ao rei, ela tinha acesso ao rei porque ela era rainha. Mesmo que o cenário era complicado para ela, mas ela tinha acesso ao rei. E ali ela vai ao rei. Então, muitas vezes, você não é a pessoa que pode resolver, mas você pode fazer elo para que se resolva para a vida de outro. Você pode ser o canal para que outra pessoa seja edificada, seja abençoada. Às vezes a pessoa só precisa de falar, mas você não vai resolver, mas você consegue fazer o canal para que ela faça isso, a ligação para que ela chegue a alguém que ela precisa, resolver um problema, seja o que for. Às vezes a pessoa está precisando de Deus, mas ela nem sabe como chegar a Deus. Você pode levá-la a conhecer ao Senhor, a mostrar que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma. E você tem esse papel. E de repente ela fala com o rei, e o rei agora, ele vai fazer o quê? O rei vai editar
né, um edito, né, ele vai abrir um leque, uma opção para que aquele povo pudesse ser livre, ser liberto, para que aquele povo pudesse escapar daquela sentença de morte. Então você pode ser a pessoa que pode mudar a história de alguém dependendo da situação. Você precisa o quê? Você precisa se ver útil, você precisa se ver como um canal, você precisa se ver como uma pessoa que Deus te separou para fazer algo. É isso que você precisa se ver. Coloque-se diante do Senhor. Pede para Ele a direção do que você vai fazer. Qual o plano e o propósito dele na sua vida. E eu tenho certeza que você vai fazer o melhor, porque isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.